Bom dia, sexto ano. Bom, essa semana a gente vai falar sobre o Oriente Próximo, que contém três povos: os hebreus, os persas e os fenícios. O livro de vocês, ele começa falando dos hebreus lá na página 43. E esse é o povo que você provavelmente mais conhece de todos os povos que a gente vai falar nessa primeira unidade, né? Na verdade, são os últimos povos da primeira unidade, mas enfim. Por que eu tô dizendo que são os que vocês mais sabem? Porque muitos dos costumes, das tradições e da religião desse povo está contido dentro de algumas religiões que nós vivemos, ou que a maioria de nós vive, que tem base cristã. Porque a história dos hebreus ela está bem retratada no chamado Antigo Testamento, certo? Então vamos começar falando por etapas. Vamos falar por etapas? Vamos, prof! Eu tenho certeza que vocês estão pensando isso. Primeiro, como que eles surgiram, né? A primeira etapa pra gente entender. Eles surgiram ali perto da Mesopotâmia, perto do rio Eufrates. Você deve se lembrar que a Mesopotâmia foi composta por um monte de povos que lá da pré-história começaram a viver na margem dos rios, que era uma região de fácil acesso. E os hebreus foram um desses povos que foi viver ali na região da Mesopotâmia. O que eles faziam para viver? Você deve estar se perguntando. Eles eram criadores de ovelhas. Olha que doido, é por isso que todas as igrejas cristãs, quando elas vão falar de um grande líder religioso, elas falam do quê? De um pastor de ovelhas, né? Isso tem a ver com os hebreus. Os hebreus, eles eram criadores de ovelhas e eles eram seminômades. Você deve lembrar quando a gente falou para a história, eu disse para vocês que nômade é aquela civilização que não vive em um lugar fixo, ou seja, que vive migrando, vive viajando. Por quê? Porque vive de caçar e coletar. Então, caçar os animais que estavam no percurso e coletar as frutas que a natureza oferecia. No caso dos hebreus, é seminômade, por quê? Eles migravam por melhores condições, entretanto, eles levavam as ovelhas com eles levavam. Então, eles não mudavam por uma questão de preciso me alimentar, mas sim de procurar melhores condições ambientais e tal, né? Da natureza e tal. Então, por isso que eles viviam migrando. Segunda etapa da história deles. Vamos falar de um personagem extremamente importante, Abraão. Vocês devem ter escutado falar, né? Abraão ele é famoso em várias religiões, tanto nas religiões cristãs quanto não cristãs, como o islamismo, por exemplo, quanto o judaísmo, que o judaísmo ele é um novo nome né, para os hebreus, mas a origem é a hebraica. Então, quem é o Abraão? Para quem não lembra, Abraão é o cara que vai organizar o judaísmo, né, a religião dos hebreus, a partir de um acordo aí com Deus, e aí Deus vai prometer para ele uma terra, que é a terra prometida de Canaã, né? Que ficava às margens de um rio, por isso que ele tá nesse conteúdo, que é o Rio Jordão. E vai dizer para eles migrarem para lá, que vai ser uma terra que vai dar leite e mel do sol. Quando eles migram para lá, eles vivem um tempo, se dedicam à agricultura e tudo mais. Só que rolou um período de seca. Uns 300 anos depois, rolou um período de seca. E essa população, ela decidiu migrar para o Egito. Aí você me pergunta, por que para o Egito? Porque no Egito tinha rolado uma guerra. Um povo chamado Ixos. Eles venceram os egípcios perderam o domínio do Egito, e esses Ixos eles eram brothers, assim, amigos dos hebreus. E aí o que aconteceu? Os hebreus foram viver lá, por serem amigos desse povo. Deixa eu só ver um negócio aqui. Então, quando eles estavam dominando ali, esses amigos, os hebreus, eles foram viver na região do Egito. Só que aí, algum tempo depois, né, os egípcios voltaram a conquistar o domínio ali na região, expulsaram os Ixos, e aí aquela frase: o amigo do meu inimigo também é meu inimigo. É assim a frase? Não sei. Mas pensa, eles viveram ali aliados dos Ixos, e quando os Ixos foram derrotados, todo mundo que era amigo, que era chegado e que vivia ali por causa dos Ixos passaram a ser escravizados, e os hebreus não foi diferente. Os hebreus viveram por 400 anos escravizados no Egito. E lá eles conservaram suas tradições, eles conservaram suas crenças. Inclusive, se acredita, né, que a fé deles não só se manteve, como ela se tornou mais forte.
Pensa comigo, hora da gente pensar junto. O que facilitava? O que fez com que os hebreus, morando 400 anos no Egito, como escravos, não decidissem seguir aquela religião dos egípcios? Existem alguns motivos que facilitavam a religião dos hebreus. Primeiro, o fato de acreditar em um Deus só, de todas as coisas, de todas as forças. Segundo o fato da religião deles não exigirem grandes construções, grandes templos. Os hebreus acreditavam que você podia homenagear Deus e fazer seus rituais e tudo mais em qualquer lugar. Não precisava haver um templo. Então, isso facilitava demais a vida deles de migrar. Né? Imagina se todo lugar que eu fosse viajar, eu acreditasse que precisava existir uma igreja, ou no caso dos hebreus, uma sinagoga gigantesca para eu adorar os deuses. Se eu vou ficar migrando, né? Todo lugar que eu for. Então, esses povos iam começar a se fixar. Como não era assim que eles pensavam, isso tornava mais fácil a religião. Olha como as coisas não acontecem por acaso, né? Como o contexto histórico ajuda demais, porque isso é uma característica cultural deles. Outra coisa é que a fé, a religião deles, conservar essa religião, conservar essa tradição, facilitava na sobrevivência, facilitava lidar com aquela dificuldade, com toda aquela situação. Então, após 400 anos no Egito, sem mudar de religião, sofrendo duras perseguições, né, dos egípcios, aparece uma figura extremamente importante em todas as religiões que derivam aí dos hebreus, como por exemplo na nossa religião do Ocidente, na religião do Ocidente, que é cristã, seja evangélico, católico, espírita. Essas religiões em maioria são cristãs, né? A gente tem algumas de matrizes africanas que não são, mas o Brasil, a maioria é cristão, então todo mundo conhece Moisés, né? Moisés veio, foi criado como um príncipe, recuperou esse povo e levou de volta até a Prometida. Essa migração é chamada de êxodo, né? E tá lá na Bíblia. E depois, quando os hebreus voltaram, depois de 40 anos caminhando no deserto até chegar até a Prometida de Canaã, quando eles chegaram lá já existiam alguns povos que viviam ali, né? E aí começa uma fase de guerra para recuperar o território. Bom, a história dos hebreus ela tem 3 fases de organização. A primeira é dos patriarcas. O que é um patriarca? Você sabe, né? Patriarca vem de pai. E essa fase era a fase em que era organizado tipo em grupos ainda nômades que tinham cada um seu líder, que era o pai da família, né? O patriarca e tal. Então, não era uma coisa só, certo? Então, nos remete aí a clã, a tribo, a família, propriamente dita. Depois, a gente vai lá, Moisés era um patriarca e tal. Depois a gente tem a segunda fase, que era dos juízes. Os juízes era como... Pensa aí, o que o juiz faz? Aplica a justiça, certo? Quando os hebreus voltaram lá para a região de Canaã e já tinham povos ali vivendo, e começou essa fase de guerra, os juízes eram os que organizavam essa guerra. Então eram, tipo, eles iriam aplicar a justiça que os hebreus acreditavam na época, que não é a mesma justiça que a gente acredita, né? Acredito eu que a gente não acredita mais que se resolva as coisas na guerra, né? Mas os hebreus fizeram isso. Então, juízes eram esses caras que estavam organizando aí o grupo para a guerra. Então, é essa fase. Depois que eles venceram, que eles derrotaram seus inimigos, começou uma outra fase, que é a fase dos reis. Que aí eles já começaram a viver em Canaã e tal. E aí vem a fase dos reis, a gente tem o rei Salomão, extremamente famoso, foi maior. Por que ele foi maior? Porque como os hebreus começaram a viver em um lugar só, deu para organizar outras coisas, como lei, comércio, a cidade se desenvolveu, enfim. Mas isso é assunto para o ensino médio, tá? Só estou fazendo uma introdução para vocês. E aí chegou um momento da história dos hebreus que eles passaram a não se entender mais e se dividiram aí e se espalharam pelo mundo, a chamada diáspora. Por que eu tô falando da diáspora, professora? Isso não vai ser assunto do ensino médio. Então, a gente vai trabalhar melhor no ensino médio essa questão dessas fases. Mas a diáspora é importante vocês entenderem, porque os hebreus, eles são um povo. Você concordou comigo que eles são um povo? Por exemplo, o brasileiro é um povo, não é? Só que os judeus, eles não têm um país. Olha que doido. Né? E como eles se espalharam, emigraram e foram para cá, foram para lá, foram para outro lugar, eles não têm um país. Hoje existe toda uma discussão de Israel e Palestina e tal, que a gente vai falar também no ensino médio. Mas é para vocês entenderem que não é só uma religião, mas sim uma sociedade. Né? Então,
Você pode se converter ao judaísmo? Pode. Mas tem muitas pessoas que são judias, que não seguem ou não acreditam na religião dos judeus, mas nasceu judeu, porque é um povo. Olha que trem confuso, né? Muito confuso. É como se, vamos pensar, ser baiano não fosse só nascer na Bahia, mas também fosse seguir uma religião. Entende? Então é bem complexa essa questão aí dos hebreus, certo? Vamos fazer aqui um pensamento rápido. Pensa comigo dois. Sobre os hebreus. Eles mantiveram a cultura de que maneira? Através da fala. Pouca gente escrevia, né? Então, tudo se mantinha através da oralidade, através de contar as coisas. Por isso que muitos povos que conviveram com os hebreus têm histórias parecidas. Lembra que a gente falou da epopeia de Gilgamesh, quando falou da Mesopotâmia? É a história da Arca de Noé, só que lá para os babilônicos. Então, eles foram espalhando esses conceitos, essas ideias através da fala. Para definir a história dos hebreus, a gente pode falar de algumas palavras-chave, como migração, escravidão, cativeiro, perseguição, enfim. Pensa numa história de um povo que passou perrengue, foram os hebreus, né? E a maior de todas as características é que eles eram a primeira sociedade monoteísta do Ocidente. Ou seja, eles acreditavam em o quê? Você que falou um Deus só, acertou. Eles acreditavam em um Deus só. Na página 45 do livro de vocês está bem clara essa questão da religião, de como que eles mantinham e tal. Então depois você dá uma lidinha aí, ou pausa o vídeo agora e vai lá ler, tá? Os hebreus, eles dão origem a 3 grandes povos, 3 grandes religiões, que é o judaísmo, que é uma adaptação, que vai virar uma das tribos dos hebreus, era a tribo de Judá, quando eles se dispersam ali, vai dar origem aos judeus. Aos cristãos, porque para quem não sabe, Jesus ele nasceu entre os judeus, né? E muitas das coisas que ele ensinou está na religião hebraica, no judaísmo e tal. E para os muçulmanos. Muçulmanos, professora, muçulmanos tem o que a ver com isso? Muito a ver. Os muçulmanos, eles também têm descendência do Abraão. Lembra do Abraão que eu falei lá no início? Pois é. Abraão é pai de Ismael. Ismael é o grande ascendente, tipo, o vô, bisavô, sei lá, do Maomé. Vamos falar dos persas agora. Os persas estão lá na página 48. Onde eu posso achar os persas? Onde estavam esses caras? Esses caras estavam onde hoje é o Irã. Você ouviu falar do Irã, né? Já no passado, ou foi esse ano, não me lembro lá que o presidente dos Estados Unidos fez um ataque e tal. Então, e eles são descendentes dos medos. Medo, professor? Eles tinham medo? Não. Medo quer dizer povos do meio. Meio de quê, professora? Porque se é povos do meio, tem que ter um lado. Então, entre Oriente e Ocidente, tem uma região que a gente chama de Oriente Médio, porque é o comecinho, lá ele tá perto da Grécia, perto do Ocidente, da Arábia e tal, e ao mesmo tempo tá perto da Ásia, na Ásia, é uma região que mantém contato com gregos, romanos, egípcios, mas ao mesmo tempo com os muçulmanos, então é uma região que tá no meio, certo? Tá entre ali a gente e os caras da Ásia, né, os mais afastados de nós, tá bom? Eles não tinham um rio propriamente dito. Aí você me fala, professora, como assim? Se eles estão entre as sociedades hidráulicas, tem que ter rio. Gente, se eu contar pra vocês, olha como os persas são um povo doido, muito criativo. Eles não se fixavam em rios, mas a lençóis freáticos. Professora, lençóis freáticos é aquela águazinha que tem no subsolo? É, essa mesma, aquela águazinha que tem no subsolo. Ué, e eles conseguiram tirar, tipo, antes de Cristo, sei lá, 4.000 anos atrás. Você acredita que eles conseguiam? Que doido, né? Coronavirus. Enfim, eles observavam, né? Eles observavam onde o solo era mais úmido, onde tinha nascentes, e eles conseguiam calcular que lugar que ia ter água no subsolo em grande quantidade. Eles faziam túneis. Esses túneis normalmente como se fossem montanhas que começavam, aí eles cavavam e ela escorria e virava tipo um riozinho. Olha que louco. E eles desenvolveram técnicas de irrigação incríveis,
vocês terem noção, um sinônimo de beleza para os persas era você ter um jardim. Sim, um jardim. Muito doido, né? Vamos falar dos persas agora politicamente. A gente tem 2 reis espetaculares, eu ia falar aquela palavra com F, mas não vou falar, mas poderosos mesmo pra gente falar. Vou falar primeiro do Ciro. Ciro, professor, aquele político? Não, Ciro o Grande, mas é bom que você lembre do político, por quê? Porque você vai gravar um nome, né? Ciro não é um nome que a gente vê em todo lugar, então grave esse nome, Ciro o Grande. Na história, poucas pessoas elas têm um título tão merecido quanto Ciro o Grande. Porque o Grande, todos os reis eles tinham lá um nome, vírgula, um título, né? Esse Ciro tinha esse título de ser grandioso. Ué, professora, mas você disse assim, mereceu por quê? Rei, antes de Cristo devia ser cruel, devia ser violento. Gente, muito louco. Ele conquistou uma grande quantidade de territórios e os povos diziam que ele era extremamente justo e generoso. Como assim? Ele libertou os escravos por onde ele foi. Por exemplo, os hebreus foram libertados por ele lá na Babilônia. Antes do Egito, os hebreus já foram presos lá na Babilônia. Você acredita? Olha que sina, né? Libertou na Babilônia. Ele proibia a escravidão. Em uma época que não se discutia muito trabalho assalariado e tal, todos os trabalhadores das obras dos persas, quando Ciro foi imperador, eram pagos. Porque o que as sociedades faziam? O rei ia lá e obrigava a galera a trabalhar alguns dias de graça para o governo como pagamento de impostos. O Ciro não. O Ciro, todo mundo que trabalhava era assalariado. A professora, então, ele era um ser de muita luz. Mais ou menos, mas pensa comigo, vamos pensar politicamente, porque tudo é política, né, gente? Vamos pensar politicamente, eu e você aqui. Você acha que é mais fácil controlar? Vamos supor que eu vou invadir, tá? Sou um invasor. Não vamos falar dos governos que a gente tem, porque os governos que a gente tem são eleitos, né? A gente escolheu, a maioria escolheu, a gente vive numa democracia, a gente tem que aceitar, não é assim? Pronto. Mas imagina que a gente não vive numa democracia. E eu sou a rainha de Luiz Eduardo. E a gente começa a invadir vários lugares, meu exército, tal. Você acha que é mais fácil os povos que são dominados me aceitarem, se eu garantir liberdade, se eu garantir uma vida pra eles, se eu garantir que eles podem ter a religião que eles quiserem, ou se eu obrigar todo mundo a pensar igual eu, falar igual a mim? Enfim, falar meu idioma, seguir minha religião e que não tem liberdade. Qual que é mais fácil eles se revoltarem? Sem liberdade, né? Pois é, o Ciro também sabia disso. Isso é questão política, gente. É de inteligência política. A gente sabe que é mais fácil você garantir liberdade, qualidade de vida pro povo do que você querer impor coisas para eles. Na época, pro povo, não fazia muita diferença quem governava. Porque não tinha política de beneficiar o trabalhador, de beneficiar o empresário. Na época não tinha isso. Eram reis. E ele ia beneficiar aquele que tivesse contato, que fosse próximo dele, e o Ciro não, né? Ele beneficiava outros povos, então isso facilitava a administração dele. Olha que louco, né? Acabar com a escravidão não era uma questão para ele só de ser bom, mas também era uma questão política, né? Olha só que doido. Então o Ciro, ele era visto, lá no livro de vocês até fala sobre isso, fala assim, que para os judeus ele era visto como um salvador, que para os povos dominados, para a Babilônia ele era visto como generoso, para o seu próprio povo ele era visto como justo. Então todos os povos, quando falavam do Ciro, falavam com muitos elogios, porque o cara era fantástico. Ele estava muito à frente do tempo dele. O segundo imperador persa que a gente vai falar é Dário I. Não tem nem título, Dário I. Eita, professor, esse nome, Dário, tem alguma manha pra gente gravar? Não, vou ficar devendo essa manha pra vocês. Mas Dário I, por que ele foi grande? Ele não só aumentou todo o império, vou pausar isso e vou fazer vídeo a parte 2, porque já tá 19 minutos, né? Então já volto com o Dário I.